5 coisas que, na minha opinião, você não deveria fazer no Looker Studio. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro Paiva. Nesse vídeo eu quero te passar algumas recomendações de boas práticas e coisas não recomendadas de acordo com a minha experiência na ferramenta. Lembrando que não são regras, é apenas a minha opinião. Então, a minha primeira recomendação é: não crie campos calculados diretamente nos gráficos. E o porquê? Nós temos aqui um exemplo de um dash. E o campo calculado, pessoal, a gente tem algumas formas de criar ele. Aqui nesse exemplo, como eu falei, a gente pode criar diretamente no gráfico que a gente vai utilizar. Então, eu poderia vir aqui em dimensão e criar um novo campo, ou também aqui na métrica e criar esse campo aqui. Mas o problema de criar dessa forma é que esse campo ele não vai ficar salvo na sua base dentro do Looker Studio. Então, você não vai conseguir utilizar esse campo em outros gráficos de uma forma que já esteja pronto, né? Você vai precisar fazer novamente a função, né, a forma do campo calculado para utilizar em outros gráficos, tabelas ou cards. Então, qual que é a minha recomendação? Todo campo calculado que você for criar, ou você cria através do recurso aqui em cima, nesse menu de gerenciar fontes de dados, a gente vai na base, em editar, e cria o campo aqui nessa opção, porque quando a gente cria por aqui, ele vai ficar salvo aqui, ó, na nossa base de dados dentro do Looker Studio. Então, através disso eu consigo utilizar ele já feito em outros gráficos e tabelas que eu precisar também, da mesma informação. Então a gente pode tanto criar através daqui, ou também a gente pode abrir o menu aqui da direita em dados, escolher a base de dados que a gente quer e criar esse campo através desse botãozinho aqui também, que ele vai ficar salvo na sua base de dados dentro do Looker Studio. Assim você vai ter mais rapidez na hora que você precisar dessa informação novamente em outro gráfico. A minha segunda recomendação é: não deixe de nomear corretamente todos os filtros e mesclagens no detalhe. E o porquê, pessoal? Aqui, se a gente clicar nesse gráfico também, vocês sabem que a gente tem a opção de criar filtros aqui embaixo. E qual que é o problema da gente criar filtros aqui sem detalhar o nome? É porque a gente não vai saber o que aquele filtro vai fazer aqui no nosso dashboard. Então, aqui no nosso caso, a gente tem apenas 2 filtros. Dependendo do projeto que você for fazer, você necessite criar vários filtros diferentes. E se a gente deixar igual esse exemplo aqui, com um nome muito básico, eu não vou saber o que ele está fazendo. Então, a gente pode ficar perdido, ou a gente vai acabar criando outros filtros dentro do relatório que já fazem a mesma coisa. Então, se eu fosse criar aqui, por exemplo, um filtro nesse gráfico, a gente pode detalhar ele melhor. Então, esse gráfico ele mostra se o pagamento foi à vista ou parcelado. A gente pode colocar aqui, ó, separar pagamento se foi à vista ou parcelado. Então, deixando dessa forma, quando eu bater o olho nesse filtro, eu vou saber exatamente o que ele faz aqui no nosso relatório. E isso a gente pode aplicar também para as mesclagens aqui, combinações que a gente for fazer. Então, se a gente for aqui no menu Recursos, Gerenciar Mesclagens, nós temos aqui 3 combinações de exemplo, mas ó, as 3 estão com o nome padrão, combinação sem nome. Então, eu não sei o que elas fazem aqui no meu relatório. Então, é muito importante também que a gente detalhe mais essa combinação. Por exemplo, combinar dados do fluxo diário com as vendas realizadas. Então, dessa forma também, eu vou saber exatamente o que essa mesclagem está fazendo no meu relatório e fica mais fácil eu identificar se eu precisar utilizar ela em outro gráfico também. A terceira recomendação é: não coloque atualização a cada 15 minutos da base de dados se os seus dados atualizam apenas uma vez por dia. Então, como vocês sabem também, que eu já mostrei aqui no canal, a gente consegue escolher qual que vai ser o tempo de atualização em cada base de dados. Então, se eu clicar aqui nessa primeira em editar, a gente pode escolher aqui o tempo nessa parte superior. Então, nós temos a opção de a cada 15 minutos até a opção de a cada 12 horas. Então, se a sua base de dados ela atualiza apenas uma vez por dia, se a gente deixar aqui a cada 15 minutos, dependendo aí do tamanho da sua base, toda vez que eu entrar no relatório que passe desses 15 minutos, ele vai ficar recarregando novamente os dados e pode acabar deixando um pouco mais lento aí a sua usabilidade. Então, se sua base de dados atualiza apenas uma vez por dia,
você pode colocar aqui a cada 12 horas, porque ele não vai ter esse problema de toda hora ele ficar atualizando e acabar cortando aí até a sua produtividade quando você for visualizar o seu relatório. A quarta dica é sobre não inserir muitas imagens no relatório. Muitas pessoas às vezes gostam de colocar bastante imagens aqui no relatório, né, para deixar um design mais bonito. Às vezes colocar aqui uma imagem de fundo diferente. Pessoal, não é um problema tão grande colocar essas imagens, mas você tem que colocar de acordo aí com o tamanho aí do seu relatório, com a sua base, porque pode pesar mais ainda no carregamento dele, tá? Então a minha recomendação, não utilize muitas imagens de fundo, utilize apenas o necessário para compor aí o seu relatório. Por exemplo, nós temos uma imagem como se fosse o logo aqui da empresa e duas imagens para os menus aqui do relatório. Então são poucas coisas aqui que eu coloquei que não pesam no carregamento dele, tá? Então não é uma regra, é apenas uma recomendação para você avaliar se essas imagens que você vai colocar estão pesando ou não no relatório, né? Porque quando a gente abre o relatório, ele precisa carregar a base de dados, aí vai precisar carregar também essas imagens que você colocar. E a quinta recomendação é nunca deixar o link de compartilhamento no modo público. Como vocês já sabem, nós temos como compartilhar esse relatório com outras pessoas. E aqui embaixo nós temos alguns modos de compartilhamento. Então temos aqui o restrito, que vai ser compartilhado apenas com as pessoas que a gente colocar o e-mail aqui em cima. E temos aqui o não listado e o público. Então, se você colocar o público, qualquer pessoa na internet consegue encontrar o seu relatório e acessar as suas informações. Então, se é um relatório com informações confidenciais, isso não é muito legal, né? Então, a gente pode tanto colocar aqui no restrito, que nós vamos restringir apenas aos e-mails que a gente compartilhar, ou caso você esteja dentro de um workspace, né, de uma empresa, você pode colocar essa opção aqui não listado, que apenas as pessoas que tiverem o e-mail da empresa vão conseguir acessar esse relatório. Então a minha recomendação é que você nunca deixe público, a não ser que seja aí um design que você criou, que você queira compartilhar com outras pessoas, tá? Mas se não for isso, sempre deixe tanto no restrito ou aqui no não listado, para não ter problemas com informações confidenciais. Pessoal, essas foram as coisas que eu recomendo de boas práticas no Looker Studio. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e deixe nos comentários se você também tem alguma recomendação de boas práticas aqui no Looker Studio. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar uma curtida aí no vídeo também, se você gostou. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.